O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena mensagem para este dia tão bonito, tão solene da igreja neste tempo do Advento, que é a solenidade da Imaculada Conceição. Na verdade, faz 171 anos que o Papa Pio IX, em 1854, no dia 8 de dezembro de 1854, ele, por meio de um documento, ele promulga esta solenidade, esse dogma da Imaculada Conceição. Inefáveis Deus, Deus inefável. O Papa, então, ele promulga esse conteúdo de fé que nós cristãos católicos, que já desde sempre a igreja, ela olhando para Maria, ela venera de fato Maria
como esta mulher pura, esta mulher imaculada, esta mulher santa, esta mulher escolhida, já é da igreja mesmo, da devoção da igreja, olhar para Maria e ver que ela é diferente de todas as outras mulheres, porque Deus, quando a escolheu, desde o seu projeto salvífico, como diz Paulo na segunda leitura, desde toda a eternidade, Deus já nos tinha escolhido para sermos santos, irrepreensíveis no amor. Deus, quando Maria foi concebida no ventre de Ana, Deus a preservou da mancha do pecado. Este é o que nós acreditamos, que Maria no ventre de Ana, ela foi concebida, a sua concepção foi sem a mancha do pecado. Em mérito da encarnação e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria não foi liberta do pecado, porque ela não conheceu o pecado. Nós, quando Cristo morre na cruz, nós todos fomos libertos da mancha do pecado, porque Cristo derramou o seu sangue na cruz. Mas Deus preservou a virgem desta mancha, pelos merecimentos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando vamos rezar daqui a pouco, Deus quis preparar uma mãe que fosse digna dele, que não conhecesse a corrupção do mal. Porque Deus, nós vimos no Gênesis, esse livro, essa leitura poética, mítica, que Deus criou o homem e a mulher para a felicidade. Mas o homem e a mulher que viviam no paraíso, eles desobedeceram a Deus, não acolheram a sua palavra, por meio do seu orgulho, da sua autossuficiência, fechou-se à vontade de Deus e ficou-se muito suscetível àquilo que o mal ia colocando como sugestão, as sugestões do mal. De fato, quando a humanidade se fecha a Deus, quando fechamos o nosso coração para Deus, a gente fica suscetível às propostas do mal. Então o orgulho entrou no coração de Eva e Adão, e eles de fato, por causa da fragilidade, aceitou a proposta da serpente, que indicaram-lhes que eles deveriam comer do fruto da árvore proibida, e eles desobedeceram a Deus, e a criação entrou-se num desequilíbrio. O primeiro desequilíbrio no coração do homem e da mulher, quando Deus hoje, na primeira leitura, diz: onde estás? Pergunta o homem à mulher: onde estás? O que eles respondem? Nós ficamos com medo, ouvimos teus passos no jardim e ficamos com medo e nos escondemos. Quer dizer, a vergonha, o medo, antes não existiam isto, segundo o autor do Gênesis, porque eles estavam em plena comunhão com Deus, em plena harmonia com Deus. Quando obedecemos a Deus, quando aceitamos caminhar conforme a sua proposta, a sua vontade, a nossa vida se equilibra, a nossa vida se harmoniza, a nossa vida se torna bela, a nossa vida se torna pura. Não deixamos que o medo tome conta do nosso coração, nem que a culpa tome conta de nós. Mas como fez os primeiros pais, Adão e Eva, eles desobedecendo a Deus, eles encheram-se de desarmonia, de desequilíbrio, o medo toma conta, a insegurança, a vergonha, a culpabilidade, porque de fato não tinham sido fiéis à vontade de Deus. Maria, pelo contrário,
ela preparada por Deus para criar a partir dela já uma nova humanidade, uma nova criação, um novo mundo. Maria, diante da proposta do anjo, embora ainda tão nova, tão pequena, tão criança, poderíamos dizer, talvez ainda não tinha maturidade de uma mulher formada, madura, mas ela é toda cheia de Deus. Ela se deixa conduzir unicamente pela palavra de Deus. Ela entra num diálogo com o anjo, mas deixa que o seu coração se convença segundo a proposta que Deus tem para ela, comunicada pelo anjo. Por isso, diante da proposta do anjo, Maria responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, dizendo isto, ela se coloca diferentemente de Eva. Eva desobedeceu a Deus, foi presunçosa, foi orgulhosa. Maria, pelo contrário, esta menina, ela obedece, é confiante, ela é a cheia de graça, como diz o anjo, ela é a cheia de Deus, como disse o anjo, e ela de fato aceita a proposta, ainda tão nova, de ser a mãe do Salvador. Maria estava abraçando, como diz alguns, desde o início, a cruz. Maria estava abraçando, era desde o início também a Maria das Dores, a Nossa Senhora das Dores, porque desde o início Maria carrega o fardo pesado de ter assumido essa missão, mas sem jamais desanimar, porque ela era toda cheia da graça de Deus. Nós também temos uma missão, meus irmãos e minhas irmãs, e na nossa missão devemos contar sempre com a graça de Deus, pedir constantemente que o Senhor nos encha do seu Espírito para realizar a missão que Ele tem para cada um de nós. Se não quisermos desanimar na nossa missão que Deus nos dá, se quisermos ser como a Virgem Maria, dizer sempre sim, apesar das nossas fragilidades, dos nossos pecados, não podemos jamais descuidar da oração, de descuidar da escuta da palavra. Porque se Maria é forte, é porque ela é formada na palavra. Ela é atenta à palavra de Deus, ela se silencia para escutar a palavra. Ela rumina a palavra no coração, ela medita esta palavra no coração. Sem meditar a palavra de Deus, sem nos colocar em sintonia com esta palavra, não vamos encontrar dentro de nós a força necessária para vencer as sugestões do mal. O mal sempre está à espreita, tentando nos iludir, tentando nos afastar da vontade de Deus. Somente acolhendo a palavra e também pedindo a proteção dessa Virgem Mãe, poderemos de fato vencer as tentações do mal. Por isso, meus irmãos, enfim, no dia em que celebramos a Imaculada Conceição de Maria, vamos pedir a Nossa Senhora esse auxílio. Assim como ela vai às pressas à casa da Santa Isabel, sua parenta, sua prima, levar essa boa notícia de que fato ela leva no seu ventre aquilo que nós escutávamos ontem da primeira leitura da missa. Ela leva esse rebento, ela leva esse fruto que nasce do broto de Jessé, do trono de Jessé. Ela leva esta luz que vem iluminar a humanidade, que vem transformar a humanidade. Peçamos a Maria hoje que ela nos visite, que ela traga a cada um de nós essa alegria do Cristo que nasce, mas do Cristo que está vivo e ressuscitado. E que o nosso coração se encha desta alegria por sermos cristãos, por acreditarmos em Deus, como diz o Papa Francisco, saudosa memória. Ser cristão é uma graça, ser cristão é um dom,
ser cristão deve nos fazer alegres, porque nós aceitamos o que Maria também aceitou, a proposta da salvação. E quando Maria chegar em nossa casa, vamos dizer a ela com toda alegria, como diz Santa Isabel: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E quando, nas palavras da sua saudação, o nosso coração se explodir de um contentamento e de uma alegria, por sermos católicos, por sermos cristãos, por acreditarmos nesse dogma tão belo, tão verdadeiro, tão profundo, tão rico, que se nós passássemos o dia todo aqui tentando compreendê-lo na sua profundidade, talvez nós sairíamos daqui ainda no início da compreensão do mistério, porque esse mistério vem de Deus, e as coisas de Deus só vamos dar bem com ela com o joelho, isto é, com adoração, com silêncio, com atitude de contemplação, de meditação e de gratidão. Sejamos nessa celebração eucarística de hoje gratos a Deus por ter nos dado uma virgem, uma mãe tão bela, imaculada, pura, e com ela a luz que nos salva a todos, que nos liberta a todos. Nosso coração, lá no fundo do nosso coração, o que a gente mais deseja é a libertação, é a salvação, é a vida feliz, é a vida plena, é a vida eterna. Não há, medite para ver, prescrute o coração hoje para ver se lá no fundo de nós mesmos, o que grita lá? Grita por salvação, e Maria nos traz essa salvação quando nos dá a luz, que é o seu Filho Jesus. Agradeçamos ao Senhor, sejamos felizes, alegres, transbordantes de alegria, cheios de esperança, porque Maria hoje diz a todos nós: eis aqui o meu filho, faça tudo o que ele vos disser. E quando obedecermos, a nossa vida se transforma no vinho da alegria.